Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de teoria geral do processo. E nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre honorários advocatícios, despesas processuais e custas processuais. Vamos falar, portanto, dos aspectos financeiros da relação processual. E aqui, como vocês já sabem, basta clicar e vocês já estarão inscritos no meu canal. Pois bem, o serviço jurisdicional não é um serviço gratuito. O serviço jurisdicional é um serviço pago mediante taxa. Taxa, para você que estuda direito tributário, você sabe que taxa é um tributo pago pelo serviço público, que é usufruído ou que é colocado à disposição das pessoas. E em cada estado, no caso da Justiça Estadual, existe a lei de custas processuais. E para a Justiça Federal, a lei federal das custas processuais. Então, nós precisamos entender como que essas custas são pagas, quem paga essas custas, como funciona esse sistema. E esse sistema funciona da seguinte maneira: os componentes desses aspectos financeiros do processo são esses três que você está vendo aqui: as custas processuais, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O que são as custas processuais? Pagamento pelo serviço jurisdicional. Ao ajuizar uma ação, o autor precisa adiantar o pagamento das custas do processo. Ele vai recolher custas com a petição inicial. Então, as custas processuais são adiantadas pelo autor e, se esse autor vencer a demanda, ele vai ser ressarcido disso ao final. Mas, além das custas, nós temos as despesas processuais. Porque o processo, o desenrolar do processo, não é algo que demanda apenas a atuação do juiz e dos escreventes que trabalham no fórum. Às vezes, haverá casos em que outros profissionais de fora, às vezes até particulares, prestam serviços no processo. Por exemplo, um perito. Um perito, ele presta serviço no processo, ele não é um funcionário público, ele não tem salário pago pelo Estado para isso. Claro, em alguns casos sim, como a gente vai ver, mas na maioria das vezes não. Então isso tem que ser remunerado. A remuneração desse perito, os honorários desse perito, constituem despesas processuais. E o advogado que atuou no processo, ao final, se ele for o advogado da parte vencedora, ele vai receber da parte contrária os honorários advocatícios. Aí nós temos, portanto, os três componentes, os três elementos dos aspectos financeiros da relação processual. Comecemos então pelas custas e despesas. Como vocês estão vendo aí, o adiantamento das custas e despesas é feito pelo requerente. Quando eu falo requerente, eu não estou tratando de requerente como autor da ação. Até porque quem já teve aula comigo sabe que eu não uso a expressão requerente e requerido. Eu uso as expressões autor e réu. Mas quando eu falo requerente aqui, é o requerente da medida. Quem é o requerente da medida ajuizamento da ação? O autor. Então, o autor adianta as custas iniciais. Quando existe um pedido de uma prova pericial, quem requereu a prova pericial vai adiantar os honorários deste perito. Ok? Então, nós falamos, em sede de custas e despesas, falamos do adiantamento. Também, os atos determinados de ofício pelo juiz, aqueles atos que ninguém pediu, mas o juiz entendeu necessários e aí ele determinou, bem como os atos requeridos pelo Ministério Público, quando ele atua como custos legis, se esses atos geram despesas,
essas despesas são adiantadas pelo autor. Ao final, aquele que perdeu o processo irá ressarcir o vencedor do processo. A isso se dá o nome de princípio da causalidade. Qual é a ideia do princípio da causalidade? Aquele que deu causa ao processo, aquele que agiu fazendo necessário o ajuizamento da ação, ele vai arcar com os custos deste processo. Quando o autor ajuiza a ação e adianta os custos e obtém a procedência do pedido, o réu perdeu. Se o réu perdeu, ele deu causa ao processo. Ele tornou necessário que o autor ajuizasse a ação. Por isso, ele vai ressarcir o autor de todas as custas e despesas que o autor teve. Na mesma medida, se houve o ajuizamento da ação pelo autor e a improcedência do pedido, ou seja, o autor perdeu, todas as custas e despesas feitas pelo réu serão ressarcidas, porque quem deu causa a este processo foi o autor, que não tinha razão, tanto que ele perdeu ao final. Acontece que o autor, quando ajuizou a ação, ele já adiantou as custas. O réu não teve que desembolsar isso. Portanto, o réu não precisará ser ressarcido daquilo que ele não desembolsou. Eis então o sistema da causalidade. Vamos analisar algumas regrinhas específicas a respeito das custas e despesas processuais. A primeira delas, a sucumbência recíproca. O que é a sucumbência recíproca? Ganhou um pouquinho e perdeu um pouquinho. Então vamos imaginar que o autor entrou com uma ação e pediu R$10.000 de danos materiais e aqui a petição inicial. E vamos imaginar que na sentença a condenação foi de R$5.000. Exatamente 50%. É fácil. Haverá o rateio das custas e despesas, rateio esse proporcional. Nesse exemplo aqui, a proporção é exatamente 50%. Mas presta atenção. Eu marquei aqui para vocês rateio proporcional das custas e das despesas. Eu não falei de honorários advocatícios. Ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos honorários advocatícios. Existe uma coisa chamada sucumbência mínima. Sucumbência mínima significa uma derrota muito pequena que a lei considera não derrota para fins de levar para um lado ou para o outro o ônus da sucumbência. Então, quando você tem sucumbência mínima, 1, 2, 3% de sucumbência, o juiz não vai fazer a distribuição das verbas de sucumbência. Ele vai considerar o vencedor totalmente vencedor, quando ele sucumbiu numa mínima parcela do pedido. Então, para usar esse exemplo aqui, se ele pediu R$10.000 e a condenação foi, por exemplo, em R$9.700, você tem sucumbência mínima. E isso significará que o réu pagará ao autor 100% das custas e despesas que o autor adiantou. Em relação a esse assunto, é importantíssimo você atentar para a súmula 326 do STJ. O teor da súmula está aqui. Condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca quando se tratar de danos morais. Então, numa ação de indenização por danos morais, se o autor pediu 10, 20, 30 mil reais de danos morais e o juiz condenou o réu a um valor inferior, na hora de calcular
ônus da sucumbência, custas, despesas e honorários, o magistrado considerará o autor plenamente vencedor. Não haverá o rateio proporcional das custas, despesas e honorários se, em que pese o juiz tenha atribuído a título de danos morais um valor inferior do postulado na inicial, tratar-se de danos morais. É o que estabelece a súmula 326 do STJ. Ok? Continuando, então, vamos falar agora do litisconsórcio sucumbente. Então, você tem lá um autor e 3 réus. Réu 1, réu 2, réu 3. E o pedido é julgado procedente. Nesse caso, haverá o rateio proporcional entre os litisconsortes. Ok? Então, cada um vai arcar proporcionalmente em relação à sua atuação no processo no que diz respeito ao ressarcimento da parte contrária pelas custas e despesas. Ok? Essa distribuição vai ser expressa na sentença. Então, o magistrado deverá dizer quanto caberá ao réu 1 pagar, quanto caberá ao réu 2 pagar e quanto caberá ao réu 3 pagar. Se o magistrado não fizer essa distribuição, o Código de Processo Civil considera que todos são solidariamente responsáveis. Então, lembre das lições de Direito Civil. Inclusive aqui no canal tem uma playlist de Direito das Obrigações. E dá uma olhadinha lá, quando eu falo de obrigações solidárias, aquela oração que eu sempre brinco, né? Solidariedade não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes. Aqui decorre da lei. Aqui o Código de Processo Civil fala: se o magistrado não fizer a distribuição da sucumbência entre os litisconsortes, dizendo o que cabe a quem, a condenação é solidária. Então, de cada um dos litisconsortes, o autor, nesse exemplo, né, litisconsórcio passivo, o autor vai poder cobrar a integralidade. Claro, aquele que pagou tudo vai obter dos outros as suas cotas partes, como funciona no sistema da solidariedade. Ok? Vamos continuar ainda com outras regrinhas especiais. Se o autor desistiu do processo, não quero mais continuar com o processo. Bom, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito, e aí ele, que desistiu, vai pagar custas e despesas para a parte contrária, que é o réu. Se o autor renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação, ele renunciou, ele vai pagar custas e despesas ao réu, à parte contrária. Se o réu fez o reconhecimento do pedido, se o réu disse, não, juiz, o autor tem razão mesmo, é isso aí. Nesse caso, ele, réu, que reconheceu o pedido, vai pagar ao autor. Tanto na desistência, na renúncia ou no reconhecimento, isso pode ser parcial. Pode ser que o autor não desista de tudo, desista de algum ou alguns dos pedidos na inicial. Ou renuncie a algum ou alguns dos pedidos da inicial. Ou o réu reconheça algum ou alguns dos pedidos da inicial. Se essa conduta for parcial, a sucumbência será parcial. Na verdade, é simplesmente aqui fazer uma equalização, aplicar o princípio da causalidade, estabelecendo que aquele que deu causa ressarce a parte contrária na medida do que deu causa. Ok? E se as partes fizerem acordo? E se houver transação? Bom, transação é acordo. Se existe acordo, vamos respeitar o que está previsto no acordo. Mas, às vezes, as partes cometem o erro de celebrar um acordo no processo
sem estabelecer no acordo como ficará a divisão das custas e despesas. E aí o que acontece? O que o magistrado aplica? Ele vai precisar intimar as partes, para as partes voltarem lá para fazer o acordo ou para retificar o acordo? Não! O Código já resolve isso. Se o acordo nada disser a respeito das custas e despesas, o magistrado divide. O magistrado aplica a divisão, a fração de 50%. Para cada um, vai ressarcir o outro a razão de 50%. Por exemplo, se lá naquele caso concreto, onde houve o acordo, só o autor gastou até aqui, como é que a gente faz a equalização? O réu vai ressarcir esse autor da metade. Ok? É assim que funciona. Se o acordo for silente, se o acordo não disser a respeito. Porque se o acordo disser, deve ser respeitado o acordo. Se houver transação antes da sentença, haverá a dispensa do pagamento do remanescente. Porque as custas processuais, as despesas processuais, são por toda a atuação jurisdicional, desde a petição inicial até a sentença. Ok? Então, se houver um acordo antes da sentença, custas e despesas remanescentes que ainda faltem ser pagas não deverão ser rateadas, não deverão ser ressarcidas. Ok? Continuando aí, às vezes a fazenda pública está em juízo. Às vezes não, né? Na maioria das vezes. E aí, em relação à fazenda pública, nós temos uma peculiaridade. Porque a fazenda pública, o administrador público, ele não pode pegar dinheiro do bolso e gastar, pegar dinheiro na conta bancária e gastar. Os gastos públicos são regidos pelo sistema do direito administrativo, que vai efetivamente proibir que se façam gastos à torto e à direito. Então o Código de Processo Civil também precisa se adequar a essa situação. E como é que ele faz isso? Nas causas em que a fazenda atua, todas as custas e as despesas dos atos que foram requeridos pela fazenda, ela não vai ter que adiantar. O vencido vai pagar isso ao final. Claro, se a fazenda for vencida, ela vai pagar, mas vai pagar ao final, a não ser que ela tenha orçamento para isso. Então vamos imaginar que você tem um estado da federação que está superavitário, que tem dinheiro sobrando, e ele tem lá uma reserva de caixa para adiantamento de custas processuais. Aí tudo bem. Mas se não houver esse caixa para isso, os atos processuais, as custas processuais, as despesas processuais que a fazenda faria durante o processo, porque requereu atos, serão pagos ao final. E aí, se a fazenda perdeu, ela paga ao final. Se a fazenda ganhou, a parte contrária paga ao final. Ok? Pode acontecer de que existam entidades públicas que prestem determinados serviços. Por exemplo, IML, Instituto Médico Legal. Ele faz perícias em processos, perícias voltadas à sua área de atuação. Então ele pode efetivamente fazer a perícia requerida pela Fazenda Pública, porque aí não haverá necessidade de pagar honorários, já que a perícia foi feita por agentes públicos que já recebem os seus salários para isso. Bom, continuando, falemos agora da assistência. Então, assistência, uma das modalidades de intervenção de terceiros, né? Assistência simples e desconsorcial, tem um vídeo no canal que trata desse assunto. Aí o assistente entrou no processo e atuou. Será que ele, se sair perdedor, terá que ressarcir a parte contrária? Será que ele vai ter que ressarcir o adversário do assistido pelas custas e despesas? Vamos ver. Olha lá. O assistente é condenado ao pagamento de custas e despesas, mas proporcionalmente à sua atuação. Porque você sabe que o assistente ele pode entrar no processo a qualquer momento.
Existe até assistência em grau recursal, que nada mais é do que o recurso de terceiro prejudicado. Então não é justo que o assistente pague para a parte contrária custas e despesas daquela etapa do processo onde ele não atuou. Por isso que o código fala que será proporcional à sua atuação. No que diz respeito à prova pericial, o código se preocupa, porque a prova pericial é uma das provas que mais demandam custos no processo. A ata notarial também é cara, mas a perícia, às vezes, é muito cara. 5, 10, 15, 20, 30 mil reais uma despesa, uma perícia. Como é que fica o pagamento dessa fortuna a título de honorários do perito? Vamos ver como é que funciona. A primeira coisa é a regra básica, é aquela regra que eu já falei para vocês. Quem requereu a perícia, quem pediu a produção da prova pericial, vai adiantar os honorários do perito. Vai depositar o dinheiro referente a esses honorários. Se a prova pericial foi determinada de ofício pelo magistrado ou foi pedida por ambas as partes, haverá o rateio desses honorários, ok? Muito cuidado aqui, porque aqui difere da regra geral. A regra geral fala, acabei de falar para você, a regra geral fala, se o autor entrou com a ação e o juiz naquele processo, de ofício, sem que ninguém tenha requerido, determinou a produção de algum ato que gera custos, o autor adianta isso. A única exceção é a prova pericial. Na prova pericial, se o magistrado determina a prova pericial de ofício ou se ambas as partes requisitaram a realização da perícia, ambas as partes, autor e réu, vão dividir os honorários desse perito, inclusive o adiantamento desses honorários. Ok? É uma exceção, tome cuidado. Continuando aí, na prova pericial, pode ser que tenha a atuação do assistente técnico. E aí, cada parte vai adiantar os honorários do seu assistente técnico. Porque assistente técnico não é obrigatório. Se não é obrigatório, se a parte quiser, ela vai adiantar os honorários do seu assistente. Ok? Prosseguindo, ainda na prova pericial, o juiz ele pode determinar o depósito prévio dos honorários do perito. Normalmente, o magistrado determina um depósito de 50% dos honorários do perito para o perito começar a fazer a perícia. Porque o perito tem gastos também para começar a fazer a perícia. E depois, o restante quando da apresentação do laudo pericial. Mas tanto esse depósito inicial como o depósito no momento da apresentação do laudo serão feitos pela parte que requereu a realização da perícia. Ok? Continuando, o que acontece se foi pedida uma prova pericial, mas aquele que pediu a prova pericial, ele é beneficiário da gratuidade da justiça? Depois você dá uma olhada, tem um vídeo que trata da gratuidade da justiça aqui no canal. Aqui na playlist de Teoria Geral do Processo. A gratuidade faz com que o beneficiário não tenha que pagar. Não tenha que adiantar, pelo menos. Né? E aí, como é que fica o pagamento dos honorários do perito? Porque o perito vai trabalhar. É o ofício dele, é o trabalho dele, ele precisa receber. Como é que fica nesse caso? Fica da seguinte maneira. O poder público paga. Então, no caso de aquele que pediu a perícia ser beneficiário da gratuidade, o poder público vai pagar esse valor, mas é proibida a utilização da fonte de custeio da defensoria.
Então, não serão retirados valores da fonte de custeio da Defensoria, daquelas reservas que são para o custeio da Defensoria. Claro, não significa dizer que a Defensoria não possa administrar isso, mas não será debitada da fonte de custeio da Defensoria, para não prejudicar a própria manutenção dos pagamentos da Defensoria Pública. Quando a parte que pediu o benefício da gratuidade sai vencedora, significa que ela teria direito ao ressarcimento por essas despesas. Só que quem pagou isso não foi a parte, porque ela era beneficiária da gratuidade. Quem foi? Foi o poder público. Então, olha o que acontece. A Fazenda Pública, que pagou por essa perícia, ela pode cobrar do sucumbente. E é muito legítimo que assim seja, justamente porque a Fazenda Pública gastou para o benefício daquele que precisava da tutela jurisdicional e não tinha dinheiro para isso. Nada mais justo do que a Fazenda ser ressarcida, já que a parte contrária saiu sucumbente. Ok? Então esse é o sistema das custas e das despesas do processo. O que falta a gente analisar agora? Honorários advocatícios. Falemos então dos honorários sucumbenciais. Notem, honorários sucumbenciais são aqueles que o advogado da parte vencedora, recebe da parte vencida. Tá? Então, aquele que perdeu o processo, ele vai pagar honorários advocatícios para o advogado da parte contrária. Muitas vezes, na execução, faz-se uma execução só, e o advogado, quando vai fazer a petição de cumprimento de sentença, ele coloca lá, fulano, autor da ação, tendo havido a procedência do pedido, transitado e julgado, requer a intimação da parte contrária para o pagamento do valor tal. E aí apresenta a planilha e naquela planilha coloca o valor dos honorários sucumbenciais. Né? E aí alguém vai ficar pensando, mas peraí, né? Alguém que gosta de direito processual fala, mas peraí, se o dinheiro é do advogado, a parte pode, em juízo, pedir a execução desse direito que é do advogado? Isso não seria ilegitimidade? Pois é. Essa é uma indagação que já foi levada ao judiciário e já foi reconhecido que a parte tem legitimidade extraordinária para pleitear os honorários advocatícios sucumbenciais. Então, ao admitir essa legitimidade extraordinária, você fala assim, Antônio, legitimidade extraordinária? Que negócio é esse? Eu não sei o que é isso. Calma, dá uma olhada no vídeo aqui no canal que trata de condições da ação. Lá eu falo para vocês o que é legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Mas aqui, a jurisprudência já reconheceu a legitimidade extraordinária da parte para pleitear os honorários advocatícios. Então não há nulidade neste pedido de execução, pedido de cumprimento da sentença, que inclui a verba honorária sucumbencial. Ok? Honorários sucumbenciais têm natureza alimentar. Dizer que ele tem natureza alimentar significa dizer que ele tem as mesmas preferências, os mesmos privilégios das verbas trabalhistas, por exemplo. Por exemplo, isso é impenhorável, está lá inclusive no artigo 833 do Código de Processo Civil. Então, dizer que tem natureza alimentar traz para o honorário advocatício sucumbencial um regime jurídico que o coloca na frente de outros créditos. Ok? Continuando aí, importante diferenciar honorários sucumbenciais dos honorários contratuais. Esses que estamos falando agora são os honorários sucumbenciais. Aquele que a parte perdedora paga ao advogado da parte vencedora. Sempre é assim. Agora, quando alguém contrata um advogado,
o advogado profissional liberal particular vai cobrar do cliente um valor pela atuação, que vai ser contratualmente estabelecido e que o cliente vai pagar para o seu advogado. Nessa medida, então, o que a gente tem é o advogado que ganhou o processo, ele vai receber os honorários contratuais do cliente, o cliente dele, que ele já contratou, e também vai receber os honorários sucumbenciais da parte contrária. Por outro lado, o advogado da parte que perdeu não vai receber os honorários sucumbenciais e ficará somente com os honorários contratuais. Okay? Antônio, então o advogado ganha duas vezes? Não, não é que ele ganha duas vezes. Se ele, advogado, tiver o seu cliente vencedor da demanda, ele vai receber também os honorários sucumbenciais. Okay? São coisas diferentes. Dizer que são coisas diferentes não significa dizer que o advogado não possa falar dos honorários contratuais no processo. Ele pode. Muitas vezes, infelizmente eu já passei por isso também, o cliente não paga para o seu próprio advogado. Não tem o contrato de honorários e aí o cliente pode, quando o seu cliente ganha o processo, então você recebe os honorários sucumbenciais da parte contrária, mas tem um dinheiro do seu cliente no processo, porque ele ganhou. Então você advogada, você advogado, faça sempre o contrato de honorários, você junta o contrato de honorários aos autos e pede para o magistrado permitir o levantamento dos seus honorários também contratuais, mas claro, aí deverão ser debitados do valor que o cliente tem, que o seu cliente tem para receber. Tá? Então, no artigo 22, 23 lá do Estatuto da OAB, façam sempre honorários contratuais. Mas não é disso que estamos falando aqui. Aqui estamos falando dos honorários sucumbenciais e eu já falei para vocês quem paga a quem. Né? Quem paga é a parte perdedora ao advogado da parte vencedora. Ok? Uma das maiores inovações do CPC de 2015. Eu, como advogado particular, dava pulo quando eu vi essa alteração. Pensem na seguinte situação, meus amigos. Você está advogando para o autor. Pediu 10 mil reais de danos morais. Não, eu vou jogar mais alto. Você pediu 50 mil reais de danos morais. Danos materiais, melhor dizendo. Porque danos morais tem a súmula 326. Você pediu 50 mil reais de danos materiais. O juiz condenou o réu a pagar 25 mil reais de danos materiais. Metade. Aí o juiz fez o seguinte. Bom, sucumbência parcial, sucumbência recíproca. O autor perdeu 50%, mas ganhou 50%. E o réu idem. Aí o juiz faz assim. Os honorários sucumbenciais que o autor pagaria para o advogado do réu e que o réu pagaria para o advogado do autor ficam compensados. Cada um paga para o seu advogado honorários sucumbenciais. Tudo estaria bem se o cliente pagasse para o seu próprio advogado os honorários sucumbenciais, o que não acontecia. Tá? Então, quando havia essa compensação, quem saía perdendo? O advogado, que não recebia. O que o novo Código de Processo Civil fez? Ele proibiu a compensação de honorários sucumbenciais
na hipótese de sucumbência recíproca. Ou seja, a súmula 306 do STJ, que fala exatamente isso, ela está ineficaz. Ela perdeu eficácia. Ok? Eu prefiro não falar em revogação, porque a revogação da súmula demanda um procedimento no tribunal que editou a súmula. Eu prefiro falar aqui em ineficácia, justamente por conta do caráter contra legem que essa súmula adquiriu. Nesse caso, então, nesse meu exemplo, o autor pediu 50 mil de danos materiais, o juiz condenou ao pagamento de 25, e vamos imaginar que o juiz disse assim: em decorrência da sucumbência que houve, cada parte pagará ao advogado da autora, cada parte pagará ao advogado da parte contrária 10% da respectiva condenação. Pronto. Aí o advogado do autor paga efetivamente 10% para o advogado do réu e o réu paga efetivamente 10% ao advogado do autor, porque é proibido haver compensação. Ok? Muito justo, por conta do trabalho desempenhado pelos advogados. Agora, quando o advogado tem menos trabalho, o código reconhece isso e fala que o advogado vai receber menos. Por um lado, o advogado recebeu menos. Por outro, o advogado teve que trabalhar menos e isso é um incentivo para que a parte colabore até com o menor esforço no processo. Como é que o código faz isso? Se o réu fizer o reconhecimento do pedido, se o réu concordar com o pedido do autor e pagar imediatamente, então o autor entrou com o processo, num determinado momento o réu reconheceu que o autor tinha razão e imediatamente pagou. Quer dizer, o advogado não teve trabalho nenhum para além disso. O código fala que os honorários serão reduzidos em 50%. Então notem, meus amigos, aqui não se trata apenas de baixar o pagamento do advogado, mas de reconhecer que o advogado teve que trabalhar menos e incentivar o réu a que reconheça o pedido e faça o pagamento, se esse réu, claro, não tem razão. E é a hipótese mesmo de fazer o pagamento. Ok? Vamos continuar vendo outras regrinhas a respeito dos honorários sucumbenciais. Esses honorários são devidos ainda que o advogado atue em causa própria. Tá? Então, se eu, Antônio Sanches, advogado, estou atuando num processo em causa própria, mesmo que, e aí eu venço o processo, eu sou o advogado e sou parte nesse processo. E eu falei a vocês, o perdedor paga para o advogado do autor. Mas se eu estou atuando em causa própria, eu sou o advogado e sou autor da ação. Na verdade, eu sou só autor, porque eu sou um autor com capacidade postulatória. Mas o Código de Processo Civil, para não deixar dúvidas, diz: ainda quando atue em causa própria, o advogado fará jus aos honorários sucumbenciais. Continuando aí, a sentença ela deve se manifestar a respeito dos honorários advocatícios, inclusive se o autor não fez esse pedido. Depois você dá uma olhada aí no artigo 322 do Código de Processo Civil, que considera pedido implícito o pedido de honorários. Quer dizer, todas as verbas da sucumbência, mesmo que o autor não tenha pedido, o juiz pode condenar. Mas e se o juiz esqueceu? E se o juiz esqueceu de se manifestar a respeito dos honorários sucumbenciais? Bom, no primeiro momento é fácil. Tem um recurso para isso, que se chama embargos de declaração. Houve uma omissão, o juiz não se manifestou a respeito dos honorários, a parte embarga de declaração para sanar essa omissão. Okay? Então,
que vai acontecer aí? O recurso de embargos de declaração serve para que o juiz sane essa omissão. Mas o juiz comeu bola, não falou nada, e o advogado também comeu bola, não recorreu, e aconteceu o trânsito em julgado. Uma vez transitada em julgado a sentença e não falou dos honorários sucumbenciais, o advogado não perde o direito não, mas ele vai precisar pleitear esse direito em ação autônoma. Então, deve ser tratado na sentença. Se não foi, embargos de declaração. Se não foi, até apelação para reformar a sentença e incluir os honorários sucumbenciais. Mas se transitou em julgado, não tem o que fazer. Não dá para, na execução da sentença, na fase de cumprimento da sentença, exigir honorários sucumbenciais que não foram mencionados na sentença. Com a devida vênia, fazer esse tipo de coisa é uma falta de técnica por parte do advogado. Ok? Vamos continuar falando de honorários advocatícios. Como eu já disse a vocês, é direito autônomo do advogado. Ok? Então, o advogado da parte vencedora, os honorários sucumbenciais são dele. A gente vai ver daqui a pouco, mas eu já adianto. O valor dos honorários de 10% a 20%. Vamos supor que o magistrado tenha condenado a 10%. E o advogado quer mais. Ele pode recorrer para aumentar o valor desses honorários. Okay? Mesmo que o seu cliente não queira recorrer para discutir o valor principal, às vezes o cliente nem pode recorrer para discutir o valor principal, porque o cliente saiu totalmente vencedor. E aquele que sai totalmente vencedor não tem a sucumbência, que é um requisito para poder recorrer. O advogado pode, em nome próprio, interpor apelação para aumentar, por exemplo, o valor desses honorários. Ele tem direito autônomo de recorrer e ele tem direito autônomo de executar. Então vamos imaginar, por hipótese, que o autor não queira executar a sentença. Sei lá, porque é amigo, porque ficou com dó. Mas o advogado tem os seus honorários sucumbenciais e ele pode, em nome próprio, executar os seus honorários. Aliás, tanto em se tratando de recurso, como em se tratando de execução dos honorários, se o advogado for recorrer em nome próprio ou executar em nome próprio, ele vai ter que pagar as custas processuais, inclusive se o cliente dele era beneficiário da gratuidade da justiça. Tá? A gratuidade da justiça da parte não se estende ao advogado, que vai autonomamente recorrer ou executar os seus honorários sucumbenciais. Se o advogado quiser também ter a gratuidade, ele tem que pedir para ele a gratuidade para ele poder não ter que recolher custas do recurso ou da execução. Ok? Continuando falando de honorários. Alguns casos expressos no Código de Processo Civil. Reconvenção é uma ação que o réu move contra o autor dentro de um processo que já está tramitando. O julgamento da reconvenção são devidos honorários sucumbenciais. Cumprimento de sentença, execução da sentença, honorários sucumbenciais, ainda que provisório o cumprimento de sentença. No definitivo, no código anterior, já não havia dúvida a esse respeito, mas havia uma dúvida e havia decisões negando honorários sucumbenciais no cumprimento provisório da sentença. O novo código não deixa dúvida, ele fala que são devidos honorários no cumprimento provisório. Aqui tem uma exceção, que é o precatório. O precatório é aquela ferramenta de execução da fazenda pública. Porque a fazenda pública, você sabe, não pode ter os seus bens penhorados. Então, a fazenda pública paga por meio de precatório, que é uma fila para receber quando tiver orçamento para isso. Se a fazenda pública, na execução contra ela, não brigar, não contestar, não embargar, não discutir, não haverá condenação em honorários sucumbenciais. Ok? Então é uma exceção aí. No cumprimento da sentença contra a fazenda, se esse cumprimento
não for impugnado, não haverá honorários advocatícios. Além disso, execução. Processo de execução. Títulos executivos extrajudiciais. Execução essa resistida ou não, haverá o pagamento de honorários. Ok? Tanto que, depois você dá uma olhada aqui no vídeo do canal, lá na playlist que trata de tutela executiva, lá você vai ver, quando o juiz despacha a inicial de um processo de execução, ele já fixa a condenação. A condenação não, já fixa honorários advocatícios à razão de 10%. Tá? E por que ele fixa ao despachar a inicial? Porque não vai ter sentença condenando. Na execução, a sentença vai ser para extinguir o processo. Então, o juiz já tem que fixar logo ao despachar a inicial. Não importa se a execução foi ou não foi resistida, ou seja, não importa se a execução foi ou não foi embargada. Ok? Continuando aí, se a execução foi resistida, ok? O nome da defesa na execução é embargos à execução. É um processo utilizado só para a defesa contra a execução. Se o embargante que é o executado perder nesses embargos, esses embargos, como processo que são, terão a sua sucumbência. Só que olha o que o código fala. Os honorários sucumbenciais serão acrescidos ao valor da execução. Então, vejam, o exequente entrou com a execução, quando o juiz despachou a inicial, fixou 10% de honorários advocatícios. O executado embargou, se defendeu, perdeu nos embargos. Nesses embargos, haverá a fixação de honorários de sucumbência, mas não serão cobrados ali nos embargos. Eles serão cobrados na execução. Os honorários serão incluídos na execução, porque na execução já está havendo a tutela executiva, retirando o patrimônio do executado para leiloar e pagar para o exequente, já continua para leiloar e pagar para o advogado do exequente. Ok? Continuando aí, recursos interpostos. No caso dos recursos, o novo Código de Processo Civil reconhece honorários dos recursos, honorários recursais, além dos honorários já fixados por ocasião do processo na instância anterior. E aí o que ele fala? Vamos imaginar que uma parte tenha ganhado o processo, por exemplo, o autor, então o pedido foi julgado procedente, o réu recorreu e perdeu. Houve o não provimento do recurso. Os honorários, que já são devidos ao advogado do autor, serão majorados, ok? Pela atuação do advogado no recurso. Quando a ação perde o objeto, ela vai ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485. E aí o que acontece? Perda de objeto, extinção sem resolução do mérito, princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao processo será responsável por isso. Se a demanda perdeu o objeto, significa que ela não faz mais sentido. Então, quem deu causa a um processo que perdeu o objeto, que não fez nada? O autor. Então, o autor vai pagar honorários advocatícios ao réu. Okay? Então, esses são casinhos específicos, pontuais, a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais. Como eu já tinha dito a vocês, o valor dos honorários sucumbenciais começa em 10% e pode chegar
a 20% do valor da causa quando você tem extinção sem resolução do mérito, ou do valor da condenação, se você tiver condenação. Porém, se a causa for de um valor muito grande, ou se for de um valor muito pequeno, o Código estabelece que o magistrado fixará os honorários por equidade, segundo o bom senso. Tá? E aí, seja por equidade, seja para navegar entre os 10% e 20%, quais são os critérios que o magistrado deve utilizar para tal fixação? Zelo do advogado, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho despendido pelo advogado e tempo despendido pelo advogado para exercer aquela causa. Todos esses são critérios que o advogado vai levar, que o juiz, vai levar em consideração para fins de fixação do montante da verba honorária. Essa é a regra, mas tem uma exceção. Quando a fazenda pública participar do processo. O Código, ele estabeleceu outros percentuais, né? Serão guiados de A a B, como você já vai ver, serão guiados pelos mesmos critérios. O zelo, o tempo, o trabalho, a distância, mas o juiz não irá navegar entre 10% e 20%. Ele irá navegar entre outros percentuais. Quais? Esses aqui. Ok? Nas causas de até 200 salários mínimos, o juiz navega entre 10% e 20%. Se a causa tem mais de 200 salários mínimos até 2.000, 8% a 10%. Mais de 2.000 até 20.000 salários, não estou falando de reais, 5% a 8%. Mais de 20.000 salários até 100.000 salários, 3% a 5%. Mais de 100.000 salários, 1% a 3%. Ok? Além disso, o cálculo é escalonado. Da mesma forma que é calculado o imposto de renda. Ou seja, vamos imaginar que uma causa esteja aqui, nesse patamar. Como será feito o cálculo? Assim. De 0 a 200 salários mínimos, o juiz vai fixar um percentual. Vamos imaginar que o juiz resolveu fixar tudo no máximo. Então, ele fixa aqui 20% de 200 salários mínimos. O que passa de 200 até 2.000, ou seja, tem 1.800 salários mínimos, o juiz vai fixar no máximo. Então, ele vai fixar 10% vezes 1.800 salários mínimos. Vamos imaginar que chegou aqui. Então, de 2.000 até 20.000, o juiz vai fixar no máximo 8%. Veja que para facilitar a conta, eu estou mencionando sempre aqui no máximo. Então, o juiz vai fixar 20%, 8% vezes 18.000 salários mínimos. Antônio, por que 18.000? Porque eu estou partindo de 2. De 2 até 20, 18. E aí eu tenho aqui, vamos imaginar que o valor da causa, de novo, para arredondar, foi de 100.000 salários. O juiz vai fixar no máximo 5% vezes 80.000 salários mínimos. Porque é só o dessa faixa. E aí ele soma. Isso significa o cálculo escalonado. Ok? Então aí, critérios diferentes, valores, montantes, percentuais diferentes de fixação para as causas em que a Fazenda Pública atuar. Pois bem,
Nesse vídeo vimos então os critérios financeiros da relação processual, custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, curta o canal e compartilhe via WhatsApp, via Facebook, porque isso ajuda bastante o canal. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.